Glórias a Deus, boa noite, irmãos, paz com todos, que Deus possa abençoar a sua vida. Temos já recebido algo do Senhor nessa noite, o Senhor já tem falado aos nossos corações, o Espírito Santo já tem ministrado ao nosso coração, pelo menos o meu coração já tem sido ministrado desde que começou o louvor, na intercessão, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais coisas para ministrar nas nossas vidas neste dia. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 119, nós vamos ministrar uma palavra hoje chamada Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus. E por que nós escolhemos essa palavra? Porque hoje, o segundo domingo do mês de dezembro, se comemora o dia da Bíblia, né? As pessoas às vezes sabem o dia das crianças, o dia dos papagaios, o dia de tudo, né? Mas poucos lembram que no segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia, mas nós queremos que você se lembre disso, para que ano que vem você não esqueça que no segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Você não deve esquecer do dia da Bíblia, que é no segundo domingo de dezembro, mas você não deve esquecer da Bíblia todos os dias do ano, você deve se lembrar da Bíblia Sagrada. Então abra sua Bíblia no Salmo 119, nós vamos ler o Salmo 119 inteiro agora. Estou brincando, né? Nós ficaríamos aí até metade da mensagem só lendo o Salmo 119, então não vai dar tempo, a gente vai ter que resumir. Salmo 119, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Amém? Queridos, o Salmo 119, ele é o salmo mais extenso da Bíblia, né? É o capítulo mais extenso que tem na Bíblia Sagrada. Não se sabe ao certo quem é o autor do Salmo 119, mas os estudiosos da Bíblia, né? Eles atribuem o Salmo 119 ou a Davi, ou a Esdras, ou a Daniel. Então um desses três aí, segundo as pessoas que olham para o Salmo 119, as pessoas que olham para a Bíblia, para estudar a Bíblia como objeto de estudo, essas pessoas atribuem que um desses três personagens possa ser aquele, o autor do Salmo 119. Mas independente de quem é o autor do Salmo 119, o que nós podemos ver no Salmo 119 é que este salmo, ele é um hino, ele é um poema de exaltação à palavra de Deus. O salmista demonstra no Salmo 119 todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua paixão e toda a sua fé e confiança na palavra de Deus, né? Então fica claro para qualquer pessoa que se dispor a ler o Salmo 119 e ver o quanto a pessoa que escreveu amava a palavra de Deus, porque o Salmo 119 inteiro é uma exaltação à palavra de Deus. Então, nós olhamos para este salmo e existem muitos versos conhecidos, né? Muitos versos que nós conhecemos, que nós recitamos na nossa vida, no nosso dia a dia, que estão no Salmo 119. E esses versos todos dizem respeito a um amor pela palavra de Deus. E a primeira coisa que eu reflito quando eu olho para esse salmo é que nós devemos desenvolver no nosso coração um amor pela palavra de Deus. Nós devemos desenvolver em nós uma paixão pela palavra de Deus. Como é precioso quando nós amamos a palavra de Deus. A Bíblia, ela para algumas pessoas, ela é um enfeite, né? A pessoa compra aquela Bíblia grandona, bonitona, põe até um altarzinho assim e deixa lá aberta no Salmo 91 para espantar mal-olhado, para espantar quebranto, né? Para espantar coisa ruim. Abra lá no Salmo 91, deixa na entrada da casa a Bíblia aberta. Mas a pessoa mesmo nunca se deu o trabalho de abrir uma folha daquela Bíblia e ler um pouco da Bíblia, né? A Bíblia deve ser um livro para que nós venhamos amar este livro. A Bíblia é um livro que nós devemos desenvolver por ele uma sede, uma fome, uma paixão de conhecer esse livro. E por que nós devemos amar a palavra de Deus? Nós devemos amar a palavra de Deus porque nós só podemos conhecer Deus através da sua palavra. Nós não geramos intimidade com uma pessoa se nós não conhecemos essa pessoa.
Eu só gero intimidade com a minha esposa porque eu conheço a minha esposa, porque eu me comunico com a minha esposa, porque nós conversamos. Então eu sei do que ela gosta, ela sabe do que eu gosto. Eu sei que ela gosta de tomar café com leite toda manhã, tem que ter café e leite toda manhã. Eu sei que ela gosta de sentar lá, e eu tomo café de pé, e ali no balcão mesmo, ela não, ela senta, ela arruma a mesa só para ela gosta de ficar. Eu conheço ela porque nós temos intimidade. Você só desenvolve a intimidade com Deus a partir do momento que você conhece Deus, e a forma de você conhecer Deus é olhar para a palavra de Deus. Eu ensino em Teologia Sistemática 1, vai abrir matrícula aí ano que vem se você quiser estudar na IDM. Mas eu falo que a Bíblia, ela é a revelação especial de Deus. É Deus se revelando ao homem. Deus escolhe um povo, Deus escolhe o homem, e Deus se revela ao homem, Deus se mostra ao homem, Deus se dá a revelar à humanidade através da Bíblia Sagrada. Então, se você deseja desenvolver intimidade com Deus, se você deseja desenvolver proximidade, se você deseja ser próximo de Deus, você precisa conhecer a sua palavra, porque aqui está a revelação do Deus que nos ama, aqui está a revelação do Deus que é poderoso, aqui está a revelação de um Deus que tem um plano para a minha vida, para a tua vida, está aqui. E se você deseja conhecer esse Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. E nós precisamos amar a palavra de Deus. Eu sou do tempo que a gente era crente, era chamado dos Bíblia. Antigamente os crentes eram chamados de Bíblia, né? Porque o maior orgulho do crente, até trouxe minha Bíblia hoje aqui, que a gente usa muito tablet, usa muito celular, mas hoje é dia da Bíblia. Eu falei, vou pegar uma Bíblia bonita, nova, que eu ganhei do pastor Adilson. E a gente, no domingo, a gente vestia a melhor roupa que a gente tinha, e às vezes nem era uma roupa muito cara, era simples, né? Mas era a melhor que a gente tinha. E a gente pegava aquela biblona assim, fazia até uma pose e pá! E botava debaixo do braço. E a gente ia para a igreja com aquela biblona embaixo do braço. Tinha uns irmãos que tinham umas biblonas desse tamanho assim, né? Parecia aquela rapadura enorme embaixo do braço assim. E ia para a igreja, porque nós éramos conhecidos como os Bíblia. Porque os crentes amavam a Bíblia, porque os crentes liam a Bíblia. Uma das imagens que eu tenho da minha infância é meu avô. Meu avô não tinha leitura, tinha pouco estudo, sabia ler muito mal. Mas uma das imagens que eu guardo na minha mente quando criança é do meu avô sentado numa calçada que ele tinha assim na porta da cozinha, e de manhã aquele sol, tomando aquele sol, principalmente no inverno de Curitiba, você vai tomar aquele sol para esquentar. E uma das imagens que eu tenho é meu avô com uma Bíblia no colo e lendo essa Bíblia, mesmo tendo muitas dificuldades de leitura. E ele lendo, e às vezes ele falava alguma coisa sobre aquilo que ele estava lendo. A minha avó paterna não entrou na escola, mas ela aprendeu a ler na Bíblia. Não me diga como uma pessoa aprende a ler na Bíblia, mas ela abriu a Bíblia e ela aprendeu a ler na Bíblia. Nós éramos conhecidos como os Bíblias, aqueles que amavam a palavra de Deus, aqueles que amavam, aqueles que conheciam. O crente abria uma folha da Bíblia, abria uma página aqui, ele lia, ele sabia explicar. E o que eu vejo hoje é que nós somos crentes muito carentes de Bíblia. Ficou mais fácil, nós temos Bíblia no iPhone, nós temos Bíblia no Samsung, nós temos Bíblia em tudo quanto é celular, no tablet, na televisão, em qualquer lugar nós temos Bíblia. Mas me parece que poucos têm devotado parte do seu tempo para ler a palavra de Deus. E queridos, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, elas são o fundamento da nossa fé. O nosso único meio de regra e fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Nós somos herdeiros dessa reforma. E um dos pilares da reforma protestante é o sola Escritura. Até a reforma, até o século XIV, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não conheciam a palavra de Deus. E os reformadores foram movidos pelo Espírito Santo a dizer: ei, não pode ser assim, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da palavra, nós precisamos das Escrituras. E muitos homens, muitas mulheres foram mortos pelo desejo de ter acesso à palavra de Deus. Você sabia que no dia de hoje ainda muitas pessoas não têm acesso à Bíblia Sagrada? Muitos países é proibido a leitura da Bíblia. Em muitos lugares as pessoas não têm acesso a uma leitura da palavra de Deus. E esses dias eu vi um vídeo chegando uma carga de Bíblia
num país desse, a alegria das pessoas. Muitos relatos de missionários vivendo em países onde não é permitida a leitura da palavra de Deus. Muitos cristãos na Coreia do Norte, muitos cristãos na China, viveram um tempo, irmãos, onde cada um rasgava uma página da Bíblia. Leva para sua casa essa página e lê essa semana, porque não podia ter uma Bíblia. Então é mais fácil esconder uma página do que esconder a Bíblia inteira. Então eles se reuniam nas cavernas, se reuniam nas grutas, se reuniam em lugares onde não poderiam ser achados, e eles dividiam entre eles páginas da Bíblia. E aqueles cristãos, eles tinham que memorizar aquela página que eles leram, porque talvez eles não tivessem condição de ler novamente aquela página nunca mais na sua vida. Então nós somos conhecidos durante muitos anos da nossa história como aquelas pessoas que amavam a Bíblia, como aquelas pessoas que desenvolveram uma paixão, um amor, um carinho pela Bíblia. Muito cedo da minha vida, eu me lembro que eu era criança, e eu acho que eu era uma criança muito impressionada, eu tinha medo das coisas, e um dia minha mãe pegou uma Bíblia velha que ela tinha. Eu lembro que ela comprou uma Bíblia nova para ela e para o meu pai. Eles compraram uma Bíblia bonita, aquela capona preta, bonita, e ela tinha uma Bíblia velha, toda capa meio rasgada já, muitos anos de uso, surrada aquela Bíblia. E eu nem sabia ler ainda direito, estava começando, entrando na escola, 6 para 7 anos de idade, começando ainda a juntar as palavras. E a minha mãe me deu aquela Bíblia, a minha mãe falou: coloca essa Bíblia embaixo do seu travesseiro. Queridos, talvez do ponto de vista, a gente tenta intelectualizar, fazer uma análise disso. Uma Bíblia não tem poder, a Bíblia é um livro apenas. Mas aquilo me parece que era um ato profético da minha mãe, dizendo: olha, você vai amar a palavra. E não apenas você vai amar a palavra, ela vai entrar no seu coração. Ela vai entrar no seu coração, ela vai entrar na sua vida. E a Bíblia nunca saiu de perto da minha vida. Eu nunca saí de perto da palavra de Deus. Eu tenho amor por ler a Bíblia, eu tenho amor por ler as coisas da Bíblia. A minha mãe faleceu em 2018, e hoje a minha irmã me falava hoje cedo, tem 2 Bíblias dela que estão ali no porta-mala do meu carro. 2 Bíblias velhas, surradas, com as páginas marcadas. Porque a Bíblia era um valor para aqueles crentes de antigamente. A Bíblia era algo que nós carregamos com orgulho. A gente colocava um nome na primeira página da Bíblia. A gente colocava o telefone, o endereço. A gente tinha orgulho de carregar a Bíblia. Nós desenvolvemos uma paixão pela Bíblia, um amor pela Bíblia. Eu visito uma irmã que é mãe da Ciclide, ela tem 94 anos, irmãos, 94 anos. E ela só fala alemão, ela só fala português comigo. Quando eu vou lá levar ceia, eu vou todo mês levar ceia para ela, faz 6 anos. Ela não consegue vir à igreja, ela tem dificuldade de locomoção. E nesses 6 anos, o que eu pude ver a respeito da vida dessa mulher, que tem hoje 94 anos, é que ela ama a Bíblia. Ela tem a Bíblia do ladinho, ali onde ela senta, está lá aquela Bíblia bonita do ladinho dela. E ela passa muito tempo lendo o Castelo Forte, que é aquele devocional, e a leitura da palavra de Deus. E um certo dia ela falou para mim: pastora, minhas vistas já não consigo ler a Bíblia, porque eu só leio a Bíblia em alemão. E essa Bíblia aqui, a letra é pequena. E eu botei no meu coração, falei: vou arrumar uma Bíblia em alemão para ela, que a letra seja grande, para ela poder ler. E aí eu fui na livraria evangélica de Curitiba, no centro, não tinha. Tinha a Bíblia em alemão, mas a letra era pequena. Fui lá nos luteranos, na Trajano Reis, não tinha também, a letra era pequena. E eu fiquei com aquilo no meu coração: eu preciso arrumar uma Bíblia para ela, eu preciso arrumar uma Bíblia para ela. E Deus colocou aquilo no meu coração, que eu precisava arrumar uma Bíblia para ela, porque ela amava ler a Bíblia. E ela estava com muita dificuldade, não conseguia enxergar direito já a leitura que ela estava fazendo. E aí um dia eu fui para Blumenau, estava andando com o pastor Haroldo lá, lembrei disso, falei: pastor Haroldo, será que a gente não consegue uma Bíblia em alemão aqui em Blumenau, que está cheio de alemão aqui, Será que a gente não consegue uma Bíblia em alemão aqui com letra grande? Ele falou: vamos lá no centro que tem uma livraria luterana lá, nós vamos ver lá. Cheguei lá naquela livraria, falei com o rapaz: eu preciso de uma Bíblia em alemão, mas tem que ser aquela das letras grandes, porque uma senhora, contei a história, uma senhora, ela ama ler a palavra de Deus, ela ama ler a Bíblia, e ela já está com dificuldade de enxergar. E eu me lembro que ele foi lá, ele falou assim: espera um pouquinho. Ficamos eu e o pastor Haroldo ali no balcão, folheando algum livro, e ele foi lá para dentro. Daqui a pouco ele veio, irmãos, com uma caixa grandona desse tamanho assim, 3 volumes.
encadernados, capa dura, padrão Europa, vindo da Alemanha, aquela coisa linda, maravilhosa, Novo Testamento, Velho Testamento e até os livros apócrifos também. Numa caixa, assim, um negócio, eu tive 2 sentimentos, um sentimento de alegria e o segundo sentimento de medo. Falei, Jesus, meu cartão não vai dar conta disso aqui, Jesus. Eu já olhei para o pastor Haroldo, falei, pastor Haroldo, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente. Falei, teu cartão vai ter que segurar essa conta aqui, pastor. E aí eu peguei aquela Bíblia, coisa linda, grandona assim, capa dura, tal, uma encadernação perfeita, um material fantástico. E o cara, não, isso aqui chegou da Alemanha e tal. E daí eu peguei aquilo, falei, meu Deus, o Senhor providenciou a Bíblia que eu queria, mas agora como é que eu, né? Como é que eu vou pagar pastor? Cartão de pastor, o limite é curto, né? E daí eu falei, meu irmão, quanto é essa Bíblia? Ele falou, olhou para mim assim, olha, para você é um presente. Pode levar para a irmã, pode levar para ela. E eu cheguei em Curitiba, e eu fui na casa dela, e eu dei aquela Bíblia para ela, ela ficou muito feliz, e está lá, cada mês que eu vou visitá-la, aquela Bíblia está do lado, da onde ela senta, com uma caneta, e ela lê o Castelo Forte, ela lê a Bíblia, ela ama a palavra de Deus. Eu lembro que certa ocasião ela me contou, falou, pastor, eu lembro de como a palavra entrou no meu coração. Ela falou, eu era uma pessoa religiosa, mas eu não entendia da palavra, e vinha um homem que vinha lá do centro da igreja luterana, e ele vinha, olha só que ele vinha, que naquele tempo, as pessoas iam recolher o dízimo na casa, e aquele diácono que vinha lá do centro, na casa de todos os luteranos que tinha por aqui no Boqueirão, e certo dia do mês ele passava a recolher o dízimo, e ela falou que ele parava lá, e ele começava a falar da palavra de Deus para ela, e ela falou assim, ele começava a me falar da Bíblia, ele começava a me falar das coisas de Deus, ele começava a pregar para mim a palavra de Deus, e ela disse, aquilo foi entrando no meu coração, aquilo ia entrando no meu coração, aquilo ia ardendo no meu coração, e ela falou assim, olha, eu ficava esperando, eu sabia o dia que ele vinha, eu sabia mais ou menos a hora que ele vinha, e eu ficava no portão olhando para ver quando aquele homem chegava, porque as palavras que ele falava ardiam no meu coração. Porque a palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela arde no nosso coração. A palavra, ela traz transformação na nossa vida. E deve haver no nosso coração um amor, deve haver no nosso coração uma paixão pela palavra de Deus. E o Salmo 119 é um salmo de alguém que é apaixonado pela palavra de Deus, de alguém que ama a palavra de Deus. E algumas coisas nós aprendemos no Salmo 119. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que a gente vê ali, é que a Bíblia é um referencial, uma bússola, uma luz para a nossa jornada. Veja o verso 105 do Salmo 119, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Querido, nós vivemos num tempo onde falta referencial para as pessoas. Fazendo um merchandise, neste livro que eu escrevi, né, comercial, você pode depois comprar ali no Igor ali, ó. Esse livro eu escrevi para liderança, mas o primeiro eu falo sobre as características da liderança vitoriosa de Josué. A primeira característica que eu falo é referencial. Existe uma necessidade de termos referencial na nossa vida, não apenas para quem lidera, mas para nós precisamos ter referencial. Qual é teu referencial? O que é que guia a tua vida? Porque as pessoas nos dias de hoje andam como cegos, procurando, apalpando. Eu nunca vi tanta gente cega, tanta gente que não sabe para onde está indo. Eu nunca vi tanta gente buscando alguma coisa que ele não sabe nem o que ele é. E a vida da pessoa é uma busca. Você encontra com a pessoa, um dia ele está indo para um lado, você encontra uma pessoa, um dia ele está indo para o outro lado. Um dia ele está no budismo, outro dia ele virou espírita, no outro dia ele foi no Testemunho de Jeová, outro dia ele foi na Umbanda, outro dia ele foi na Igreja Universal. E a pessoa vive uma busca, como se fosse um cego que está apalpando, tentando achar alguma coisa. Isso demonstra o quanto a nossa geração é carente de referencial, o quanto a nossa geração é carente de rumo, o quanto a nossa geração é carente de luz. Vive nas trevas aquele que não tem a luz. Mas olha o que o Salmo 119 diz,
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem a palavra de Deus não anda em escuridão. Quem tem a palavra de Deus não anda em indecisão. Quem tem a palavra de Deus não anda em confusão. Porque quando nós estamos diante de uma decisão, quando nós estamos diante de um caminho, quando nós precisamos decidir sobre algo, nós abrimos a Bíblia Sagrada. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco, porque dizia já o falecido pastor Cléber Magalhães do Vábio Júnior: este livro fechado é apenas um livro, mas este livro aberto é a boca de Deus falando comigo e com você, falando com a sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, sabe por que as pessoas estão confusas? Sabe por que as pessoas estão assim, não sabem o que fazer da vida? Tentam algo para cá, tentam algo para lá, porque falta intimidade com a palavra de Deus, falta intimidade com esse Deus dessa palavra. Porque a primeira característica que eu quero falar para vocês nessa noite é que a Bíblia diz que ela é luz. Você não andará em trevas, você não andará tateando, você não andará passando a mão para tentar achar uma porta. A porta está clara, a porta está aberta, porque esta porta é iluminada pela palavra de Deus, porque ela é lâmpada. Nós precisamos de ter referencial. Eu ouvi um filósofo falar essa semana, ele dizia: olha, nunca se viu tanto como nos dias de hoje o mercado influenciando a vida das pessoas. Porque antigamente a relação que você tinha com o mundo era uma relação de relacionamento pessoal. Você sabia das coisas que estavam acontecendo lá pelas pessoas que você encontrava e você conversava. Hoje não. Você pega o seu celular, você vai para o Instagram, você vai para o Facebook, e o mundo está dentro da sua casa. Eu falo mundo não no sentido pejorativo, falo no mundo no sentido das coisas que estão acontecendo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Estão dentro da sua casa. E nós começamos a receber essa enxurrada de influência na nossa vida. E às vezes isso começa a nos influenciar. Isso começa a se tornar referencial para nós. Quem é o referencial da tua vida? Quem é o referencial da tua vida? É o influencer do Instagram? Ou é a palavra de Deus? O que é que influencia as tuas decisões? Qual é o referencial que você usa para tomar as suas decisões? E esse filósofo, ele dizia: olha, as pessoas estão cada vez mais sendo estimuladas, as pessoas estão cada vez mais sendo influenciadas a uma busca desesperada. E essa busca desesperada nunca é satisfeita. Eu quero mais dinheiro, eu quero um casamento diferente, eu quero filhos diferentes, eu quero um trabalho diferente, eu quero toda hora algo novo, é um desejo de alguma coisa nova. E esse desejo é algo que não se completa no coração das pessoas. É o desejo que não se fecha no coração das pessoas. E as pessoas vivem numa busca desenfreada por algo que muitas vezes nem a pessoa sabe o que é. E sabe qual é o resultado disso? Consultórios de psicólogos cheios de gente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Sabe qual é o resultado disso? Consultório dos psiquiatras cheio de gente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Sabe qual é o resultado disso? Rivotril, o remédio que é mais vendido no mundo todo. E no Brasil, se não me engano, o pastor Gerson me corrija, é o primeiro ou o segundo lugar, segundo, pastor, onde se toma Rivotril. Qual é o anseio do teu coração que não se fecha? Qual é a busca que tem dentro de você que não se completa? Quando você busca algo que não se completa na sua vida, está te faltando referencial. Está te faltando referencial, e a palavra de Deus é nosso referencial. É aqui que nós encontramos tudo que nós precisamos, querido. Aqui não estão todas as respostas que você precisa. Ou melhor, aqui não estão todas as respostas para os teus questionamentos, mas tem aqui todas as respostas que você precisa. Nós estamos trocando os nossos referenciais. Nós deixamos de ser influenciados pela palavra de Deus e passamos a ser influenciados pelos influencers. Os influencers, que virou até uma profissão. Qual que é a tua profissão? Eu sou influencer. A primeira coisa que nós aprendemos é que a Bíblia é um referencial. A segunda coisa que nós aprendemos, se a Bíblia é um referencial, veja lá o verso 9
e ao verso 11 do Salmo 119, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí você já lembra da Cassiane cantando, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Os assembleanos, já deu até um trimelique nos assembleanos aí, né? Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A segunda coisa que o Salmo 119 diz é que a Bíblia nos ajuda a afastarmos do pecado. Querido, deixa eu dizer algo para você. Você aceitou Jesus, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. O Espírito Santo passou a viver em você. Mas o apóstolo Paulo fala que nós somos ainda uma alma, carne. Nós somos ainda, tem uma carne, tem um homem carnal vivendo em nós aqui. E se nós nos deixarmos sendo influenciados por esse homem carnal, nós vamos pecar. Porque, querido, o homem carnal, ele é pecador, ele tem a raiz do pecado dentro dele, e a influência da vida dele é pecar. O que nos afasta do pecado é o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. O que nos afasta do pecado é a intimidade que nós geramos com Deus através da palavra, através da oração. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, quando nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós conhecemos o coração de Deus. E a palavra diz que o coração de Deus é um coração de santidade, é um coração que é contrário a tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é pecado. Essa é a natureza de Deus, santo. Santo, santo, é o que dizem os anjos diante do trono do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor quer que nós sejamos iguais a Ele. Que nós venhamos desenvolver na nossa vida também uma santidade. E santidade não é que vai aparecer uma aurelinha na nossa cabeça assim, tim, né? Aí eu vou ser santo. Daí você acha que você vai tirar aquela foto assim, meio de ladinho assim, com aquela cara de idade média, né? Não, ser santo é viver afastado daquilo que desagrada a Deus. Ser santo é viver afastado. Ser santo é dizer para o teu eu, dizer: eu não vou te agradar a carne, eu não vou fazer o que você quer carne, mas eu vou fazer aquilo que Deus quer, eu vou fazer o que a palavra do Senhor quer, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo me leva a fazer. Nós somos desafiados diariamente a servir ou a Deus, ou ao Espírito Santo que habita em nós, ou a servir a nossa carne. O apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Apóstolo Paulo, querido, ele fala: as coisas que eu quero fazer eu acabo não fazendo, e as coisas que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Que nós somos, quando nós nos afastamos da intimidade com Deus. E olha, sabe quando a gente começa a demonstrar que a gente não tem intimidade com Deus? Quando a nossa Bíblia se fecha na nossa casa e ela vai para cima de uma estante, e aí você passa uns 3 dias, você passa o dedo assim, tem uma poeira na tua Bíblia. Significa que a tua intimidade com Deus já está começando a ficar problemática. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós recebemos o referencial de Deus, da santidade de Deus, e isso faz com que nós venhamos a nos afastar de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que não presta, de tudo que é pecado. É a palavra de Deus que nos aponta o padrão da sua vida. Não é esse evangelho mequetrefe, muitas vezes pregado por aí, que tem crente que está trocando a Bíblia pelo YouTube. Não tem problema nenhum com o YouTube, nós estamos agora transmitindo inclusive para o YouTube. Deus abençoe você que está assistindo aí. Mas tem muita coisa que não presta. O referencial é a palavra. Essa semana eu vi um pastor falando: nós temos que atualizar a Bíblia. Nós temos que atualizar a Bíblia porque a Bíblia já não está adequada às novas demandas da nova sociedade. E eu até gostava desse pastor no passado, né? Até li muita coisa dele. Ele escrevia artigos na Mensagem da Cruz. Para lembrar da revista Mensagem da Cruz, tem que ter uns 30 anos de crente, pelo menos. Minha mãe assinava a Mensagem da Cruz, chegava todo mês lá em casa, acho que de 2 em 2 meses. Ele escrevia artigos maravilhosos, mas descambou para uma teologia liberal, para uma teologia que está mais preocupada em agradar a vontade do homem, o coração do homem, do que agradar o coração de Deus. Então o que eles fazem? Nós vamos tirar aquilo que é pecado, vamos colocar de lado.
para que as pessoas se sintam bem na igreja. Nós não podemos falar do que é errado, nós não podemos falar do que é pecado, para que as pessoas se sintam bem na igreja. E começa a mudar o padrão. Não, isso aqui não nos serve. Se depender dessas pessoas, a nossa Bíblia vai afinar, irmãos. Eles vão rasgar as páginas da Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização, porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de um Deus que é eterno, essa palavra é eterna também. Quando Deus escreve o Velho Testamento, quando Ele inspira homens a escrever o Velho Testamento, quando Ele inspira homens a escrever o Novo Testamento, Deus não está dentro de um plano de tempo, cronos. Deus está numa eternidade, e Deus sabe do que as pessoas há 5.000 anos atrás precisavam, e Deus sabe do que as pessoas na idade de Cristo precisavam. Deus sabe do que as pessoas na Idade Média precisavam, como Deus sabe do que você precisa, e o que você precisa está na Bíblia Sagrada. Aqui você encontra conselhos para todas as áreas da sua vida, e isso aqui não é antigo, isso aqui não é peça de museu, isso é algo atual, isso é algo contemporâneo, e isso é algo para você. Nós precisamos rever a Bíblia, revisar a Bíblia. Eu fico triste com isso. Falo, Deus, que o Senhor me dê paciência, não me dê força, que se me der força eu rebento, cara. A terceira coisa que nós olhamos para o Salmo 119, que nós precisamos também, e nós aprendemos também, na Bíblia nós encontramos a fonte da libertação. Veja o verso 153 e 154, versos 153 e verso 154, que diz assim: olha para a minha aflição e livra-me, diga livra-me, pois não me esqueço da tua lei, defende a minha causa e liberta-me, diga liberta-me, vivifica-me segundo as tuas promessas. Querido, libertação, quantas pessoas correm atrás de libertação? Eu acho muito importante. Nós temos aqui na sexta-feira, Noite de Glória, nós temos aqui o pastor Luciano e a pastora Rosa Sartori, eles ministram libertação na vida das pessoas. Mas se você perguntar para o pastor Luciano e para a pastora Rosa o que é libertação, ele vai te explicar exatamente o que diz nesse verso, que a libertação é quando a verdade da palavra de Deus entra no lugar da mentira dita pelo diabo. Porque o diabo, a Bíblia fala, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele mente desde sempre. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Então, o que ele faz é mentir, lançar na sua mente muitas vezes inverdades a teu respeito, a respeito do teu relacionamento com Deus, a respeito das coisas que você está vivendo. Ele começa a lançar inverdades na sua mente, e se você não se atentar a estas coisas, você acaba assimilando essas inverdades. E sabe quando a libertação acontece? Quando você vem aqui, o pastor Luciano, faz um rejeito, renega com você, você renega um monte de coisa, aí você começa a orar, e ele fala, lê a Bíblia, lê esse capítulo, e você começa a olhar para a Bíblia Sagrada, e mesmo quando o diabo fala na sua mente que você é um fracassado, mesmo quando o diabo fala na sua mente que o seu casamento acabou, mesmo quando o diabo fala na sua mente que olha, não vai dar certo, mesmo quando o diabo fala na sua mente que olha, a sua enfermidade não tem cura, mesmo quando o diabo fala na sua mente que não dá, que tudo acabou, você abre a Bíblia Sagrada, e o profeta Jeremias diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, não são planos de mal, mas são planos de bem, porque essa é a palavra de Deus, e ela nos liberta. Nós saímos dessa condição de estarmos presos espiritualmente a essas inverdades. Porque, queridos, espiritualmente, se um dia você pedisse para Deus, Deus abra meus olhos espirituais, que Deus abrisse os teus olhos espirituais por 2 minutos apenas, você ia ver pessoas caminhando na rua, arrastando correntes, presas espiritualmente, amarradas espiritualmente. E aí a pessoa às vezes não sabe, porque a vida não vai para frente. Pastor, eu começo, parece que eu vou e alguma coisa me puxa para trás. E eu dou 2 passos para frente, alguma coisa puxa para trás. E eu dou 3 passos para frente, quando eu vejo, parece que a coisa está indo, parece que a coisa vai funcionar, e daqui a pouco eu volto para trás. As pessoas estão amarradas espiritualmente nas inverdades que o diabo muitas vezes fala no coração. E a Bíblia é a fonte de libertação, porque é na Bíblia Sagrada que nós sustentamos a nossa fé, na Bíblia Sagrada que nós sustentamos a nossa esperança. Ainda que as circunstâncias digam que não, nós olhamos para a Bíblia diz que sim.
Quantas vezes em momentos difíceis da minha vida, queridos, não foi uma vez não, várias vezes, em momentos de dificuldade da minha vida, vem aquele pensamento: ei, está vendo? Vale nem a pena ser crente, olha aí. Ser pastor passando essa luta aí. Ser pastor passando essa aflição. Olha a dificuldade que você está agora, como é que você vai resolver esse problema aí? Aquela seta que vem na mente. E sabe como é que a gente se livra disso? Quando a gente abre a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus. Sabe por que às vezes você está desanimado? Sabe por que às vezes você está desacreditado das coisas? Sabe por que muitas vezes há uma infelicidade no seu coração? Há algo que você não sabe nem o que é. Você fala: meu Deus, mas que vida sem sentido. Talvez um dos motivos disso está acontecendo com você seja porque você tem ouvido pouco Deus. Você tem ouvido pouco a voz de Deus. E a voz de Deus você ouve através da Bíblia Sagrada e de desenvolver uma vida de intimidade com Deus através da oração. Qual o tempo que você passa com Deus na palavra dEle? Quanto tempo você dedica da sua vida a ouvir Deus falar com você? A ouvir Deus conversar com você através da palavra dEle? Quanto tempo você dedica a sua vida? Vou te dizer que muitas vezes eu converso com crentes que não lêem a Bíblia. A Bíblia é um enfeite na estante. A libertação, ela vem através da Bíblia Sagrada que coloca a verdade de Deus no teu coração. A quarta coisa que o Salmo 119 nos ensina, na Bíblia Sagrada, nós encontramos o socorro nos momentos difíceis. Salmos, veja o verso 92, verso 92 diz assim: se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Olha o que o salmista está dizendo: olha, eu já passei tempos de angústia, eu já passei tempos difíceis, eu já passei tempos de deserto, eu já passei tempos de luta, porque isso vai vir na vida de todos, queridos. Se alguém um dia falou para você que você ia ser crente, que tudo ia dar certo, que nada ia dar errado, alguém te enganou. Nós vamos ter luta, o casamento vai passar por luta. Às vezes você está lutando com um filho seu, que você está orando para ele se salvar, para ele vir para a igreja, e ele está indo para um outro caminho. Às vezes você está lutando na tua vida financeira. Às vezes você está lutando na tua saúde. Porque faz parte da nossa vida. Jesus mesmo disse: olha, vocês terão aflições, vai ter. Virar crente não é um carimbo para você não sofrer mais. Mas virar crente é um carimbo para você sofrer, crendo que Deus vai te dar a vitória no final de todas essas coisas. E o salmista diz: olha, há muito eu teria perecido se a tua lei não fosse o meu prazer. E quantas vezes, querido, nós teríamos perecido diante das lutas, diante das dificuldades. Quantas vezes nós teríamos desistido, como muitas pessoas estão querendo desistir das suas vidas neste exato momento. Muitas pessoas estão desistindo da vida porque não encontram mais razão de viver. E o salmista diz: olha, há muito eu teria perecido se a tua lei não tivesse sido o meu prazer. Porque sabe, esses momentos mais difíceis que você passa, sabe, esses momentos mais complicados que você passa, sabe, esses momentos mais apertados, esses momentos de angústia, esses momentos de aflição, esses momentos onde você vê, parece que a terra embaixo dos seus pés se abre e um abismo começa a engolir a sua vida, e existencialmente você não começa nem a encontrar mais razão para permanecer vivo. Nesses momentos nós encontramos o nosso refúgio. Nós encontramos o nosso refúgio na palavra de Deus. Nós encontramos promessas do Senhor a respeito de que Deus é aquele que no final de todas as coisas, no final de tudo, o Senhor nos dará a vitória. No final de todas as coisas, o Senhor virá com socorro, porque a palavra diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. É isso que a Bíblia diz. Se você está passando por um tempo de luta, se você está passando por um tempo de desespero, parece que as coisas na sua vida não tem mais sentido, parece que as coisas não vão se ajeitar, não vão se arrumar, eu digo para você: abra a palavra de Deus,
Abra a Bíblia Sagrada, porque Deus vai falar com você e Ele vai te dizer: ei, nem tudo está perdido. Deus é aquele que restaura a circunstância mais difícil. Deus é aquele que restaura a circunstância mais complicada. E na Bíblia Sagrada nós encontramos a palavra que diz que Ele é o nosso refúgio. Nós podemos confiar nele nos momentos difíceis. Outra coisa que nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Salmo 119, o verso 81, diz o seguinte: a Bíblia é a nossa fonte de esperança. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. O salmista diz: olha, a minha alma desfalece. Quantas são as pessoas que estão vivendo o dia de hoje sem esperança nenhuma? Nós saímos de uma circunstância de pandemia. Algumas pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas queridas. Outras não perderam, mas às vezes essa circunstância de pandemia mudou a tua vida, mudou teu trabalho. Às vezes você tinha um trabalho legal, talvez hoje você não tenha mais. Às vezes você tinha uma situação e mudou. E o pior não é isso, o pior é que já tem outra variante aparecendo. Eu nunca vi tanta variante, nem nos anos 70, nos anos 80 a gente via tanta variante assim, né? Meu pai tinha uma variante azul, nem bem foi embora as outras variantes, já está vindo outra variante. Meu Deus do céu, acaba com essas variantes, manda umas Brasília, uns Fusca, E às vezes isso faz com que a gente comece a perder a esperança. Você começa a olhar para as circunstâncias da tua vida, você começa a olhar para aquilo que você está vivendo, você começa a perder a esperança. Você começa a perder a esperança. Mas olha, queridos, na Bíblia Sagrada nós encontramos a nossa fonte de esperança. Enquanto todas as coisas aí fora dizem que não vai dar, enquanto todas as coisas aí fora, as perspectivas, olha a inflação, olha aí as bolsas, olha não sei o quê, olha a coisa vai ficar feia, você liga a televisão no Jornal Nacional, não deveria, mas você liga, e vem lá o cara falar que a coisa está difícil, que a coisa vai ficar feia, que não sei o quê, e tal, e você começa, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Amanhã eu não vou nem na igreja de medo do que está acontecendo. Tudo aí fora está dizendo que a coisa vai ficar ruim. Tudo aí fora está dizendo que a coisa vai piorar. Aí você olha para as circunstâncias que você está vivendo, você fala, meu Deus do céu, minha empresa não está indo bem, eu acho que vai piorar. Meu Deus do céu, meu casamento não está indo bem, eu não sei, a situação está dizendo que vai piorar. Meu Deus do céu, meus filhos, em vez de estar comigo na casa do Senhor, estão aí que eu não sei nem por onde. E eu acho que a coisa vai piorar. A circunstância está dizendo que vai piorar, mas quando você abre a Bíblia Sagrada, você encontra ali a fonte de esperança, que diz para você, ei, confia, eu sou teu Deus, e a palavra que eu tenho a vosso respeito é uma palavra de bem. Os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de bem. Aonde está depositada a sua esperança? Aonde está depositada a sua fé? Em quem você está esperando? Onde está? Eu vou esperar a eleição, que depois da eleição vai ganhar meu candidato, e meu candidato ganhando, tudo vai ser bom. Aonde está a tua esperança, querido? A tua esperança está numa nova política econômica, a tua esperança está num novo governo, a tua esperança está numa nova circunstância. O salmista diz em outros salmos, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está em circunstância, a nossa confiança está na palavra de Deus, pois aqui nós encontramos aquilo que nós precisamos para crer que Deus pode mudar qualquer circunstância e qualquer situação. E para terminar, que o zerou ali o cronômetro já, a Bíblia nos aponta o caminho da felicidade. Salmo 119, versos 34 e 35, diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração cumprirei, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu encontro a felicidade. Quantas pessoas estão fazendo um monte de coisa para tentar ser feliz? Eu tenho um problema sério com esse negócio de ser feliz. Vocês já viram que eu já falei isso várias vezes, né? Eu acho que melhor do que ser feliz é ser salvo. Deus, se eu for triste, infeliz para o céu, tá bom. Pior é ir feliz da vida dando risada para o inferno, não é verdade? Então eu tenho um pouco de problema com isso. Mas eu digo para você que eu encontro contentamento em Deus.
Eu encontro contentamento não nas circunstâncias. Eu não estou dizendo que eu não fico triste. Eu não estou dizendo que eu não desejo coisas. Eu quero coisas como qualquer um de vocês quer. Eu quero que coisas aconteçam. Eu quero viver uma condição melhor. Eu quero viver às vezes um mundo melhor. Eu quero o bem da minha esposa, da minha filha. Eu quero o bem dos meus irmãos. Eu sofro quando um irmão meu está sofrendo. Eu luto a luta dele com ele. Eu me entristeço com ele, como eu me alegro com ele também. Nós vivemos circunstâncias que nos trazem tristeza, mas a felicidade verdadeira e única, como uma constância na vida, nós não encontramos em circunstâncias momentâneas. A felicidade é o resultado de encontrarmos contentamento na nossa vida com Deus, na palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Porque quando o nosso contentamento vem de Deus, vem das coisas de Deus, vem da palavra de Deus, a gente não precisa buscar em nada. E aí as pessoas, a gente volta lá no início, as pessoas buscando a felicidade como cego, tentando achar as coisas, apalpando e tenta uma coisa nova aqui. Eu vou mudar aqui de emprego porque eu não estou feliz aqui. Eu vou mudar aqui de casa porque eu não estou feliz aqui. Eu preciso comprar um carro novo porque talvez um carro novo vai me fazer feliz. Eu preciso de uma mulher nova, vou trocar a minha de 40 por duas de 20 porque talvez eu seja feliz. Eu preciso de um marido novo que tenha cabelo, não seja careca, porque talvez eu seja feliz. E as pessoas estão numa busca aí. E vou te dizer a minha experiência como pastor e como crente. Eu tenho 47 anos e faz 47 anos que eu sou crente. E pastor, eu sou pastor desde 2007. 2007, então faz... Eu sou de humanas, demora um pouco para fazer conta aqui, né? 14? 14. Um irmão da matemática ali já falou. Você nunca vai encontrar, querido. Você nunca vai encontrar essa felicidade que você está buscando em outro lugar que não seja em Jesus Cristo, não seja na palavra de Deus. Você nunca vai encontrar. Você vai viver uma busca desesperada na tua vida. Você vai viver uma busca desenfreada na tua vida, para você chegar no fim da tua vida. E assim como diz o sábio escritor do livro de Provérbios e Eclesiastes, dizer: olha, isso tudo é vaidade, isso tudo não vale nada. O que vale realmente é quando nós olhamos, nós temos a confiança no Senhor, e quando nós podemos chegar ao fim da nossa vida, e como Paulo dizer: olha, eu combati o bom combate, eu passei por luta, eu passei por dificuldade, eu passei por aflições, eu chorei, eu tive momentos difíceis, eu fui perseguido, eu tive dificuldades, eu passei fome como passei abundância, mas olha, eu venci, eu combati o bom combate, agora eu acabei a minha carreira, o Senhor está chamando, o meu nome está escrito no livro da vida, e um dia o Senhor vai dizer: vinde a mim, aqui está a tua coroa. A nossa história, a tua história, não se resume a você ser feliz ou você ser infeliz. A nossa história começou na cruz do Calvário, e ela se resume a um Deus que nos amou de tal forma que Ele deu a sua vida, o seu Filho morreu, derramou sangue na cruz do Calvário, não para você dizer que você precisa ser feliz, ainda que você vai encontrar contentamento em Deus, na palavra de Deus, mas para que você possa dizer: eu sou salvo, a graça desse Deus me alcançou, eu não merecia, não havia nada em mim de merecimento, não havia nada em mim que eu merecesse isso, mas essa graça me alcançou. E Paulo diz: eu combati o bom combate. Paulo sabendo que vai morrer, meu pescoço vai rolar ali, melhor, minha cabeça vai rolar, mas que me aguarda não é uma felicidade momentânea, baseada numa circunstância de uma vida limitada a 70, 80 anos, mas é uma felicidade eterna, numa felicidade que foi conquistada na eternidade, numa felicidade que foi conquistada num Deus que é eterno, que me amou desde sempre e que nunca deixou de me amar. Mas é aqui que nós encontramos isso, na Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus. Fique de pé, fique de pé. E talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você não sabe nem porque você veio,
Mas sabe por que você veio? Porque o Espírito Santo tirou você do seu lugar. E você veio aqui porque a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa ser uma pessoa que encontra contentamento na palavra de Deus e em Deus, é você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabia disso? A palavra diz que se com tua boca confessares, é necessário que você diga: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Eu queria saber se existe alguém aqui que está aqui nessa noite, que até hoje nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida. Talvez você entrou aqui, você nunca confessou, disse: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, muda a minha vida, eu quero te confessar como Salvador. Porque quando você confessa Jesus como Salvador da tua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de você, ele começa a morar dentro de você, ele começa a transformar a sua história. Então a primeira coisa que eu quero saber é se temos alguém aqui nessa noite, se existe alguém aqui que deseja hoje ouvir essa palavra, ouvir a respeito de um Deus que te ama desde a eternidade, de um Deus que se manifesta pela sua palavra. Se existe alguém aqui que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se existe alguém que deseja receber a Jesus como Salvador da sua vida, a única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão e dizer assim: eu confesso, eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. Tem alguém aqui embaixo? Tem alguém lá em cima? Tem alguém que deseja receber Jesus? Agora talvez você já recebeu Jesus como Salvador da tua vida, mas talvez você andou afastado dos caminhos do Senhor, você está longe dos caminhos do Senhor, e você sente no teu coração que hoje é noite de você fazer um conserto entre você e a sua relação com Deus. Tem alguém aqui que quer consertar a sua vida, quer dizer: Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem aqui à frente, querido, venha vocês também, venha aqui à frente. Se você quer receber, eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Se há necessidade de você consertar coisas na sua vida, se você entende que você precisa renovar a sua vida com Deus, e olha, eu quero fazer mais uma oração. Eu quero dizer, se você está aí no banco e você sente que você precisa fazer algo diferente nesse ano de 2022, eu quero desafiar você a assumir um compromisso de conhecer verdadeiramente a Deus através da palavra dele. E se você quer dizer assim: pastor, eu quero isso na minha vida, eu quero ter intimidade com esse Deus, eu quero ter intimidade com a palavra desse Deus, eu preciso mudar isso na minha história, eu quero convidar você também a dobrar esse seu joelho aqui na frente, e nós queremos orar pela sua vida, porque o ano de 2022 será diferente na sua história. O ano de 2022 será marcado pelo ano que Deus transformou a sua casa, o seu lar e a sua vida. Feche seus olhos nesse instante, feche seus olhos, igreja, continue orando, intercedendo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Vem, o Senhor está falando com você, Deus está falando ao seu coração. Eu não pecar, o Espírito Santo está pulsando dentro de você, para você dobrar o seu joelho aqui e dizer: Deus, eu quero consertar a minha história, eu quero consertar a minha vida. O Espírito Santo está pulsando dentro de você. Você tem procurado em vários lugares, você tem tentado achar, existe uma sede no seu coração e você tem buscado isso, mas isso você só encontrará na palavra de Deus, você só encontrará em Jesus. Venha, ouça a voz do Espírito Santo, dobre o seu joelho aqui e fala: Deus, Deus, eu quero consertar. Eu quero, Deus, fazer uma aliança contigo, uma aliança baseada na tua palavra, uma aliança baseada numa intimidade com o Senhor. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina ao ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida dessas pessoas que vieram aqui à frente, Pai. Alguns pais entendem que precisam renovar a sua vida, que precisam renovar a aliança que fizeram com o Senhor. Deus, que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa movê-los, Pai, em direção ao Senhor, em direção a Ti, em direção à Tua palavra, em direção a um compromisso com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa movê-los, Pai,
a uma busca de uma intimidade verdadeira, de uma intimidade profunda com o Senhor. Por isso nós abençoamos a vida de cada um desses teus filhos, Pai. Que o Senhor possa, Deus, derramar de graça sobre eles, de unção sobre eles. Que o Senhor possa derramar de glória sobre eles. Que o Senhor possa derramar daquilo que vem do Senhor. E que isso possa estar constrangendo, que isso possa estar movendo a vida deles em direção a Ti, Pai. E que o Senhor receba, no dia que o Senhor chamar o nosso nome, que essas pessoas sejam recebidas na Tua glória, Pai. Porque o Senhor nos trouxeste a salvação e nos deste a salvação. Obrigado pela vida de cada um desses Teus filhos, Pai. Obrigado. Traz a libertação, Pai. Traz a libertação. Nós intercedemos pela libertação. Liberta de todo mal, de todo vício. Liberta de tudo aquilo que não presta. Liberta de tudo aquilo que é errado. Liberta de todo pecado. Nós oramos e intercedemos pelas essas pessoas e declaramos, Deus, a glória do Senhor. Declaramos a vitória do Senhor. Declaramos a bênção do Senhor na vida deles, Pai, em nome de Jesus. E você pode aplaudir, pode cantar e adorar o Senhor. Adore o Senhor.